Olá, sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, e trago a todos os irmãos e irmãs neste momento as instruções de Allan Kardec aos espíritas do Brasil, que foi trazido pelo médium Frederico Júnior, da Sociedade Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro, por volta de 1889. Certo? Então vamos fazer esta leitura desta mensagem de Kardec, e nada mais atual do que esta mensagem aos nossos dias de hoje. Então, trago aos irmãos e às irmãs. Palavras de Allan Kardec. Paz e amor sejam convosco. Que possamos ainda uma vez mais, unidos pelos laços da fraternidade, estudar essa doutrina de paz e amor, de justiça e esperanças, graças à qual encontraremos a estreita porta da salvação futura, o gozo indefinido e morredouro para as nossas almas humildes. Antes de ferir os pontos que fazem o objetivo da minha manifestação, devo pedir a todos vós que me ouvis, a todos vós espíritas a quem falo neste momento, que me perdoem se porventura, na externação dos meus pensamentos, encontrares alguma coisa que vos magoe, algum espinho que vos vá ferir a sensibilidade do coração. O cumprimento do dever nos impõe que usemos da linguagem franca, rude mesmo. Por isso que cada um de nós tem a responsabilidade individual e coletiva, e para salvá-la, lancemos mão de todos os meios que se nos oferecem, sem contarmos muitas vezes com a pobreza da nossa linguagem, da nossa inteligência, que não nos permite dizer aquilo que sentimos sem magoar, não raro, corações amigos para os quais só desejamos a paz, o amor e as doçuras da caridade. Certos de que ouvireis a minha súplica, certo de que, falando aos espíritas, falo a uma agremiação de homens cheios de benevolência, encetei o meu pequeno trabalho, cujo único fim é desobrigar-me de graves compromissos que tomei para com nosso Criador e Pai. Sempre compassivo e bom, volvendo os piedosos olhos à humanidade escrava dos erros e das paixões do mundo, Deus torna uma verdade as palavras de seu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e manda o Consolador, o Espírito de verdade, que vem abertamente falar da revelação messiânica a essa mesma humanidade esquecida de seu imaculado Filho, aquele que foi levado pelas ruas da amargura, sob o peso das iniquidades e das ingratidões dos homens. Corridos os séculos, desenvolvido intelectualmente o espírito humano, Deus, na sua sabedoria, achou que era chegado o momento de convidar os homens à meditação do Evangelho, precioso livro de verdades divinas, até então ensombrado pela letra, devido à deficiência da inteligência humana para compreendê-lo em espírito. Por toda parte se fez luz. Revelou-se à humanidade o Consolador prometido, recebendo os povos de acordo com seu preparo intelectual, moral e intelectual. Missões importantes, tendentes a acelerar a marcha triunfante da Boa Nova. Todos foram chamados, a nenhum recesso da terra deixou de apresentar-se o Consolador,
em nome desse Deus de misericórdia, que não quer a morte do pecador, que não quer o extermínio dos ingratos, que antes os quer ver remidos dos desvarios da carne, da obcecação dos instintos. Sendo assim, a esse pedaço de terra, a quem chamamos Brasil, foi dada também a revelação da revelação, firmando os vossos espíritos, antes de encarnarem, compromissos de que ainda não vos desobrigastes. E perdoai que eu diga, tendes mesmo retardado o cumprimento deles e de graves deveres, levados por sentimentos que não convém agora perscrutar. Ismael, o vosso guia, tomando a responsabilidade de vos conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade humana, levantou a sua bandeira, tendo inscrito nela Deus, Cristo e caridade. Forte pela sua dedicação, animado pela grandeza de Deus, que nunca falta aos seus trabalhadores, a sua voz santa e evangélica ecoou em todos os corações, procurando atraí-los para um único agrupamento onde, unidos, teriam a força dos leões e a mansidão das pombas, onde, unidos, pudessem afrontar todo o peso das iniquidades humanas, onde, entrelaçados num único segmento, o do amor, pudessem adorar o Pai em espírito e em verdade, onde se levantasse a grande muralha da fé, contra o qual viessem quebrar-se todas as armas dos inimigos da luz, onde finalmente se pudesse formar um grande dique à sua tempestuosa, se formar um grande dique à onda tempestuosa das paixões, dos crimes e dos vícios que avassalam a humanidade inteira. Constituiu-se a esse segmento, a voz de Ismael foi sentida nos corações. Mas, ó, misérias humanas, a semelhança das sementes lançadas no pedregulho, eles não encontram terra boa para suas raízes. E quando aquele anjo bom, aquele enviado do Eterno, julgava ter em seu seio amigos e irmãos capazes de ajudá-lo na sua grande tarefa santa e boa, as sementes foram mirrando ao fogo das paixões, foram se encravando na rocha, apesar do orvalho da misericórdia divina, as banhar constantemente para sua vivificação. Ali, onde a humildade devera ter erguido tenda, o orgulho levantou o seu reduto. Ali onde o amor devia alcançar-se, sublime e esplêndido, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, a indiferença cavou sulcos, a justiça se chamou injustiça, a fraternidade dissensão. Mas, pela ingratidão de uns, haveria de sacrificar-se a gratidão e a boa vontade de outros? Pelo orgulho dos que já se arvoraram em mestres na sua ignorância, havia de sacrificar-se a humildade do discípulo perfeitamente compenetrado dos seus deveres? Não. Assim, quando os inimigos da luz, quando o espírito das trevas julgava esfacelada a bandeira de Ismael, símbolo da trindade divina, quando a voz iníqua já reboava no espaço, glorificando o reino das trevas e amaldiçoando o nome do mártir do Calvário, ele recolheu o seu estandarte e fez que se levantasse uma pequena tenda de combate com o nome Fraternidade. Era este, com certeza,
o ponto para o qual deviam convergir todas as forças dispersas, todos os que não recebiam a semente do pedregulho. Certos de que acaso é palavra sem sentido e testemunha dos fatos que determinam o levantamento dessa tenda, todos os espíritas tinham o dever sagrado de vir aqui e se agrupar, ouvir a palavra sagrada do bom guia Ismael, único que dirige a propaganda da doutrina nesta parte do planeta, único que tem toda a responsabilidade da sua marcha e do seu desenvolvimento. Mas, infelizmente, meus amigos, não pudestes compreender ainda a grande simplificação da palavra fraternidade. Não é um termo, é um fato. Não é sua palavra vazia. É um sentimento sem o qual vos achareis sempre fracos para essa luta que vós mesmos não podeis medir. Tal a sua grandeza extraordinária. Ismael tem o seu templo, sobre ele a sua bandeira. Deus, Cristo e caridade. Ismael tem a sua pequenina tenda, onde procura reunir todos os seus irmãos, todos aqueles que ouviram a sua palavra e a aceitaram como a verdade. Chamam-se fraternidade. Pergunto-vos, pertenceis à fraternidade? Trabalhais para o levantamento desse templo, cujo lema é Deus, Cristo e caridade? Como e de que modo? Meus amigos, é possível que eu seja injusto convosco naquilo que vou dizer. O vosso trabalho, feito todo de acordo, não com a doutrina, mas com o que interessa exclusivamente aos vossos sentimentos, não pode dar bom fruto. Esse trabalho sem método, sem regime, sem disciplina, só pode, de acordo com a doutrina que esposastes, trazer espinhos que dilaceram vossas almas, dores pungentes aos vossos espíritos. Por isso que, desvirtuando os princípios em que ela assenta, dais entrada constante e funesta àquele que, encontrando-vos desunidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, facilmente vos acabrunhará com todo o peso da sua iniquidade. Entretanto, dar-se-ia o mesmo se estivesseis unidos? Porventura acreditais na eficiência de um grande exército, dirigido por diversos generais, cada qual com seu sistema, com seu método de operar e com pontos de mira divergentes? Jamais, nessas condições, se encontrareis a derrota, porquanto, vede bem, o que não podeis fazer com o Evangelho, unir-vos pelo amor do bem, fazem os vossos inimigos, unindo-vos pelo amor do mal. Eles não obedecem a diversas orientações, nem colimam diversos objetivos. Tudo converge para a doutrina espírita, revelação da revelação, que não lhes convém e que precisam destruir, para o que empregam toda a sua inteligência. Todo do seu amor do mal, submetendo-se a uma única direção. A luta cresce dia a dia, pois que a vontade de Deus, iniciando as criaturas nos mistérios da vida de além-túmulo, cada vez mais se torna patente, encontrando-se, porém, os vossos espíritos em face da doutrina, no estado precário que acabo de assinalar. Pergunto, com que elemento contam eles na temerosa ação em que se acham empenhar, cheios de responsabilidade? Em que canto da terra já se ergue o grande tabernáculo, onde ireis elevar os vossos
pensamentos, em que canto da terra construístes a grande muralha contra o mal, contra a qual se hão de quebrar as armas dos vossos adversários? Será possível que a semelhança das 5 virgens pouco zelosas, todo o cuidado da vossa paz tenhais perdido? Que repouseis sobre as outras que não dormem e que ansiosamente aguardam a vinda do seu Senhor? Mas é assim em que consiste o aproveitamento das lições que constantemente vos são dadas, a fim de tornar uma verdade a vossa vigilância e uma santidade a vossa oração? Se é assim, onde os frutos desse labor fecundado de todos os dias, de vossos amigos de além-túmulo? Acaso apodrecem ruídos pela traça, trocados pelo bolor dos vossos arquivos repletos de comunicações? Se é assim, e agora não há voltar atrás, porque já tendes a mão no arado, onde a segurança da vossa fé, a estabilidade da vossa crença, se entregueis a vós mesmos, julgando-vos possuidores de grandes conhecimentos doutrinários. Afastais pela prática das vossas obras aqueles que até hoje têm procurado incessantemente colocar-vos debaixo do grande lábaro, Deus, Cristo e caridade? Onde torna a perguntar a segurança da vossa fé, a estabilidade da vossa crença, se, tendo uma única doutrina para apoio forte e inabalável, a subdividis, a multiplicais ao capricho das vossas responsabilidades, sem contar com a coletividade que vos poderia dar a força se constituíssem um elemento homogêneo, perfeitamente preparado pelos que se encarregam da revelação? Mas onde a vantagem das subdivisões? Onde o interesse real para a doutrina e seu desenvolvimento na dispersão que fazeis do vosso grande todo, dando, já a esse modo, um péssimo exemplo aos profanos, porque, por isso, que pregais a fraternidade e vos dividis cheios de dissensões? Onde as vantagens de tal proceder? Estarão na diversidade dos nomes que dais aos grupos? Por que isso? Será porque este ou aquele haja recebido maior doação de patrimônio divino? Será porque convém à propaganda que fazeis? Mas porque para a propaganda precisamos dos elementos constitutivos dela? Pergunto, onde a escola de médiuns existe? Porventura os homens que têm a boa vontade de estudar convosco os mistérios do Criador, preparando seus espíritos para ressurgir na outra vida, encontram em vós os instrumentos disciplinados, os médiuns perfeitamente compenetrados do importante papel que representam na família humana e cheios dessa serenidade, que dá uma ideia exata da grandeza da vossa doutrina? Ou a vossa propaganda se limita tão somente a falar do Espiritismo? Ou os vossos deveres e as vossas responsabilidades, de individuais e coletivas, se limitam a dar nota do ridículo àquele que vos observam, julgando-vos doidos e visionários? Meus amigos, sei quanto é doloroso tudo isto que vos digo, pois que cada um dos meus pensamentos é uma dor que repassa profundamente o seu espírito. Sei que as vossas consciências sentem perfeitamente todo o peso das verdades que vos exponho, mas eu vos disse ao começar, temos responsabilidades e compromissos tomados, dos quais procuramos desobrigar-nos por todos os meios ao nosso alcance. Se completa não está a minha missão na terra,
se mereço ainda do Senhor a graça de vir esclarecer a doutrina que aí me foi revelada, dando-nos nossos conhecimentos compatível com o desenvolvimento das vossas inteligências. Se vejo que a cada dia que passa da vossa existência, iluminada pela sublime luz da revelação, se produzirdes um trabalho na altura da graça que vos foi concedida, é um motivo de escândalo para as vossas próprias consciências. Devo usar dessa linguagem rude de amigo, a fim de que possais, compenetrados verdadeiramente aos vossos deveres de cristãos e de espíritas, unir-vos num grande agrupamento fraterno, onde, avigorados pelo apoio mútuo e pela proteção dos bons, possais enfrentar o trabalho extraordinário que cumpre realizar para a emancipação dos vossos espíritos, trabalho que inegavelmente ocasionará grande revolução na humanidade, não só quanto à parte da ciência e da religião, como também na dos costumes. Uma vez por todas vos digo, meus amigos, os vossos trabalhos, os vossos labores não podem ficar no estrito limite da boa vontade e da propaganda, sem os meios elementares indicados pela mais simples razão. Não vem absolutamente ao acaso o reportar-vos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse que a luz não se fez para ser colocada debaixo do alqueire. Não vem ao acaso e não tem aplicação, porque não possuís luz própria. Fazei a luz pelo vosso esforço. Iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes, disciplinando-vos pelos bons costumes no templo de Ismael, templo que se adora a Deus, se venera a Cristo, se cultiva a caridade. Então, sim, distribuí a luz, ela vos pertence. E vos pertence porque é um produto sagrado de vosso esforço, uma brilhante conquista do vosso espírito, empenhado nas lutas sublimes da verdade. Fora desses termos, podeis produzir trabalhos que causem embriaguez à vista, mas nunca que falem ao coração, sinceramente ao coração. Podeis produzir emoções fortes, por isso que muitos são os que gostosamente se entregam ao culto maravilhoso. Nunca, porém, deixarão as impressões suaves da verdade, vibrando as cordas do amor divino no grande coração humano. Fora dessa convenção ortodoxa, é possível que as plantas cresçam nos vossos grupos, mas é bem possível que também seus frutos sejam bastante amargos, bastante venenosos, determinando-o ao contrário do que devia acontecer: a morte moral do vosso espírito, a destruição da base do vosso templo de trabalho. Se o Evangelho não se tornar realmente em vossos espíritos um broquel, quem vos poderá socorrer, uma vez que a revelação tende a absorver todas as consciências, emancipando o vosso século? Se o Evangelho nas vossas mãos apenas tem a serventia dos profanos livros dessa revolução planetária, que já se fez sentir, que dará o domínio da Terra aos bons, preparados para o seu desenvolvimento, que ocasionará a transmigração dos obcecados e endurecidos para o mundo que lhes for próprio? Que será de vós? Quem poderá socorrer, se a lâmpada do vosso espírito faltar, o elemento de luz com que possais ver a chegada inesperada de Jesus Cristo, testemunhando o valor dos bons e a fraqueza
moral dos maus e dos ingratos? Se fostes chamados às bodas do filho do vosso rei, por que não tomam os vossos espíritos as roupagens dignas do banquete, trocando conosco o brinde do amor e da caridade, pelo feliz consórcio do Cristo com o seu povo? Se tudo está preparado, se só faltam os convivas, por que cedeis o vosso lugar aos coxos, que virão como os últimos, a ser os primeiros na mesa farta da caridade divina? Esses pontos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda, apesar da revelação, não provocaram a vossa meditação. Esse eco que ressoa por toda a atmosfera do vosso planeta, dizendo os tempos são chegados, será um gracejo dos enviados de Deus, com o fim de apavorar os vossos espíritos? Será possível nos preparemos para os tempos que chegam, dando a todo momento e a todos os instantes a nota do escândalo, apresentando-nos aos homens como criaturas cheias de ambições, que não trepidam em lançar mãos até das coisas divinas para o gozo da carne e da satisfação das paixões do mundo? Mas seria simplesmente uma obcecação do espírito pretender desobrigar-se dos seus compromissos e penetrar no reino de Deus, coberto dessas paixões e dessas misérias humanas? Isso equivaleria, o não acreditardes naquilo mesmo em que dizeis que credes, seria zombar do vosso Criador, que, não exigindo de vós sacrifício, vos pede, entretanto, não transformei a sua casa de oração em covil de ladrões. Meus amigos, sem caridade não há salvação, sem fraternidade não pode haver união. Uni-vos pela fraternidade debaixo das vistas do bom Ismael, vosso guia e protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda parte, indistintamente, sem pensamento oculto. Aquele que vos pedem, lhes deis da vossa crença ao menos um testemunho moral, que os possa obrigar a respeitar em vós o indivíduo bem intencionado e verdadeiramente cristão. Sobre a propaganda que procurais fazer exclusivamente para o vosso seio maior de adeptos, direi, seus meios mais fáceis que tendes encontrado são a cura dos vossos irmãos obsessos, são as vistas domiciliares e a expansão dos fluidos. Aí tendes um modesto trabalho para vossa meditação e estudo. E lendo, compreendo, chamai-me todas as vezes que for do vosso agrado ouvir a minha palavra, e eu virei esclarecer os pontos que achardes duvidosos. Virei, em novos termos, se for preciso, mostrar-vos que esse lado que vos parece fácil para a propaganda da vossa doutrina é o maior escolho lançado no vosso caminho. É a pedra colocada às rodas do vosso carro triunfante e será finalmente o motivo da vossa queda desastrosa, se não empenham numa tão grande causa. Permitam Deus que os espíritas, a quem falo, que os homens a quem foi dada a graça de conhecer o Espírito e verdade, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, tenha a boa vontade de me compreender, a boa vontade de ver minhas palavras unicamente o interesse do amor que lhe consagro. Allan Kardec. Então a gente pode ver, nós podemos perceber através dessas instruções trazidas pelo médium Frederico Júnior, da Sociedade Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro, após uma primeira sessão que aconteceu em 5 de fevereiro de 1889,
após isto, esta carta foi trazida, essa instrução de Allan Kardec foi trazida aos espíritas do Brasil. Nós podemos perceber que nada mais atual, nada mais justo do que aquilo que Kardec nos traz através destas palavras, quando ele nos chama à razão, quando ele nos chama à união, à solidariedade, para que nós busquemos viver e exemplificar uma vírgula que seja por dia desta união, desta colocação daquilo que a doutrina espírita nos traz sobre Deus, sobre Cristo, sobre a caridade. Mas se nós só dizemos amar aqueles que estão longe e não tentamos nem ao menos refletir sobre as atitudes daqueles que estão perto, não podemos dizer que amamos. Não podemos dizer que compreendemos. Não podemos dizer que somos fraternos. E muito menos que vivemos a doutrina espírita, a quem nós dizemos amar, respeitar e propagar. Nós não somos perfeitos ou perfeitas. E estamos ainda longe dessa perfeição. Estamos num planeta de provas e expiações, rumando para um planeta de regeneração. Mas nesta transição atual do planeta, nós somos chamados à responsabilidade. Nós temos o dever de buscarmos a luz, buscarmos o esclarecimento e de levarmos também esta luz, este esclarecimento. Buscarmos o consolo uns aos outros, buscarmos a força e a paz, buscarmos a luz e a união. Independentemente do nome de casa espírita a quem estejamos vinculados, nós precisamos nos unir, auxiliarmos uns aos outros, porque Deus é um só, a doutrina espírita é uma só. Nós seguimos a Deus, seguimos a Cristo, e orientados por Allan Kardec, através das suas palavras, nós temos agora, atualmente, o seu dever de buscar vivermos um pouco a cada dia, como diria Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela sua luta em viver e em vencer as suas más inclinações. Aí sim, nós poderemos dizer que somos verdadeiramente espíritas, que somos verdadeiramente cristãos. Temos o endereço de Deus dentro de nós. Por sermos perfeitos ou perfeitas, não. Mas por tentarmos vencer, primeiramente, o obstáculo mais difícil, a nós mesmos, a nós mesmas. E ao tentarmos isso, vamos emanar aqueles que se encontram à nossa volta, encarnados ou desencarnados, essa mesma luz, esta mesma energia, esta mesma frequência vibratória que irá se elevar, que irá crescer, que irá vencer todas as barreiras que existem em mim, que existem em nós, e desta forma nós teremos a força necessária para envolvermos aqueles que estão desencarnados também à nossa volta, que gostem ou não gostem ainda de nós, mas estaremos vivendo a verdade que lemos, que acreditamos e que dizemos ser o correto. Falar de uma verdade é muito fácil. Viver esta verdade é outro detalhe, muitas vezes mais difícil, mais doloroso, porque eu tenho que enfrentar o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, os meus vícios e muitas vezes as paixões interiores e inferiores que eu ainda carrego. Me convém e me coloca na obrigação de ser melhor do que eu era, do que eu sou e do que aquelas pessoas a quem eu digo
estarem agindo de forma incorreta. Por isto, façamos destas instruções de Allan Kardec uma bússola, uma direção, um norte em nossas vidas, para que nós possamos fazer por merecer este Consolador prometido, esta alegria, esta paz, e compreender, aí sim, as palavras trazidas. Puxarmos cada um para um lado é muito fácil, mas seguirmos realmente as bases da doutrina espírita é o mais importante e nem sempre o mais simples. Nós temos o Livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Temos também a Gênese. E junto com isto vieram as obras complementares, o que é o Espiritismo, obras póstumas depois, e também a Revista Espírita com todos os seus meses e anos trazidos ali, para que pudéssemos então estudar e nos prepararmos. Temos muito auxílio da espiritualidade. Nos falta agora segurarmos nas mãos dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores e dos espíritos de luz, e fazermos por merecer este amparo. Certo? Então esta foi a leitura desta mensagem de Allan Kardec aos espíritas brasileiros, que trago aos irmãos e às irmãs neste instante, neste momento. Um forte abraço a todos. Desde já, convido a todos a conhecerem e estarem conhecendo o canal Amigos de Nosso Lar, youtube.com/Amigos de Nosso Lar, a se inscrever, clicar no sininho, a dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Muita força, muita paz, muita união, que os bons espíritos nos guiem, que Jesus nos abençoe e até a próxima. Até mais.